Então vamos lá. Bom, acabou a crise no Brasil? Que história é essa, né? Bolsa brasileira subindo bem hoje. O Ibovespa subiu aí 1,30% somente hoje. O ETF da UVP subiu mais, né? 2,51% nosso índice. Tá batendo o Ibov tranquilo. Na queda cai menos, na alta sobe mais. Então, a gente teve isso aqui. O que aconteceu? Algumas pessoas estavam falando, poxa, o Ibovespa bateu o recorde, né? E passou dos 141 mil pontos em julho de 2025. E algumas pessoas ficaram perguntando o que tá puxando essa alta. A gente vai conversar um pouco sobre cada um desses pontos, mas antes de mais nada, como eu sei que algumas pessoas aqui no canal são mais jovens aqui, não conhecem muito bem ainda, a gente precisa fazer uma observação sempre com relação ao índice Bovespa, que ele é um índice cotado em reais, então ele tá no recorde histórico em reais. Quando você olha pro Bovespa hoje, 141 mil, né, nominal, ele tá no recorde, nunca teve com essa pontuação. Mas lá atrás o dólar valia R$2, R$3. Quando a gente vai olhar nosso índice dolarizado, se você pegar o melhor movimento dele aí, o índice dolarizado, aqui você tem o EWZ, que é um ETF que mede o desempenho da Bolsa Brasileira, só que em dólares, né, lá fora. Então aqui você consegue ver o EWZ, o recorde dele foi lá perto da crise de 2008, né? Então ali foi o ponto dele máximo ali. E agora ele tá com uma pequena valorização nesse ano de 29%, não é uma pequena valorização, tô sendo irônico, porque o dólar também se desvalorizou em relação ao real. E hoje, então, a gente tem aqui o Ibovespa grandão, bonito, né? Uma alta de 1,35% e nesse ano o Ibovespa com alta de 17%. O dolarizado, no movimento contrário ao que costuma acontecer, tá até com a rentabilidade maior do que o índice nacional. Dito isso, podemos dizer que ainda falta muito ainda para o índice brasileiro superar, né, a própria marca dele em dólar. Isso depende tanto do dólar quanto aqui da nossa economia. E o que tem acontecido aqui? Por que isso aqui rolou? Então, os juros podem acabar caindo, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. O Banco Central do Brasil e o Fed, né, o Federal Reserve dos Estados Unidos, já deixaram claro que o pior do aperto monetário ficou para trás. Então, os dois já disseram, né? A Selic ainda está em 15%, mas já tem previsões que mostram que o corte deve acontecer no fim desse ano aqui no Brasil ainda, com alguns bancos apostando em 14,5% já em dezembro. Isso é ótimo, porque significa assim, ó, pico da crise já passou, agora vai melhorar. Raul, mas ainda tá a taxa de juros nessa altura? A gente ainda tem muitos investidores, todo mundo vai preferir investir em renda fixa nesse momento do que em renda variável? Verdade, tudo bem. Só que a Bolsa Brasileira, ela sobe no boato e cai no fato. Ela reage às notícias, às possibilidades e não à realidade. Então é muito importante isso aqui. Nos Estados Unidos, o Fed já cortou antes e está esperando a hora de continuar baixando os juros aí. O Jeremy Powell diz que isso pode rolar ainda esse ano. Juro caindo significa menos atratividade para renda fixa e mais apetite por bolsa. E ninguém quer entrar no final da valorização da bolsa. Todo mundo quer entrar no começo, correto? Se a bolsa vai subir lá na frente, eu já vou me antecipar agora, comprar a bolsa agora para me antecipar a esse movimento de corte de juros. A inflação já está mais controlada e a economia está mais estável. A inflação começou a dar uma trégua, o IPCA está rodando abaixo do 5,5, ainda é muito alto, mas ele começou a cair e a prévia de junho veio baixa. Isso ajuda a sustentar a ideia de corte nos juros, porque o Banco Central vê espaço para afrouxar um pouquinho essa política monetária que ele pegou pesado, né? A economia também está andando. O PIB cresce devagar, mas cresce. Desemprego segue baixo. O dólar está se desvalorizando bastante frente ao real. Você viu a comparação aqui do EWZ com o Ibovespa, o que ajuda muito mais a conter os preços e dar aquele suporte para os gringos, porque os países emergentes têm muito dinheiro de especulação de gringo aqui. Os países emergentes aqui, eles estão com uma saída muito legal nesse movimento turbulento da nossa economia, né? Irã, bom, só que do mundo tá meio complicado. E aqui você tem então esse movimento muito legal. O gringo voltou em peso para a B3. O investidor estrangeiro ele estava meio de lado com o Brasil e resolveu voltar com força. Para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre, mais de 25 bilhões de reais estrangeiros entraram na Bolsa Brasileira, com as ações ainda baratas e o dólar caindo. Ficou muito mais fácil e mais seguro para os gringos entrarem. E como o nosso mercado tem pouca liquidez, qualquer entrada grande mexe nos preços. A gente é uma bolsa muito pequenininha, né? Nossa bolsa inteira é menor que uma empresa só dos Estados Unidos. Qualquer uma das big techs ele é maior que nossa bolsa toda. Além disso, muita gente está saindo dos Estados Unidos e da China procurando outros países para diversificar com medo. E o Brasil, ele não é o queridinho, mas ele tá naquela prateleira do supermercado de baixo, logo imediatamente após os bons, né? E ele tá barato, muito barato. Isso é suficiente para atrair capital. O gringo tá procurando esse temperinho na vida dele, essa emoção que o investidor brasileiro tá cansado de viver, né? E aqui a gente tem outro ponto muito interessante. As commodities estão ajudando demais, minério, petróleo e agro, né? As grandes exportadoras brasileiras estão surfando bem com os preços das commodities aí. Minério de ferro, mesmo oscilando, segue num bom patamar. A Vale se valorizou
valorizou, mesmo com o minério caindo em alguns dias aí. O mercado tem apostado bem nela. O petróleo Brent está estável na casa dos $68. A Petrobras bateu recorde de produção. Resultado, ações subindo. Não tem o que falar, né? Soja, depois das quedas, voltou a subir também, puxada principalmente pelos problemas lá nos Estados Unidos. Isso beneficia demais o agronegócio, que é o que tem garantido o crescimento na nossa economia. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a conversar com o pessoal de uma asset pra gente criar um ETF, talvez, só de soja, café, milho e tal. Por quê? Porque me parece que uma coisa que tá bombando no Brasil, né, tanto pros gringos investirem quanto pra gente mesmo, é que, cara, ninguém aposta que o agro vai diminuir, né? Então talvez alguém queira fazer parte disso. Comentem pra mim o que vocês acham, se vale a pena ou não, um ETF talvez voltado só pra commodities do agro, né? Voltando aqui agora, a gente tem uma outra questão muito séria, que é o Congresso tem freado o governo, mas freado bem. O governo tentou aumentar impostos via decreto, IOF, não rolou. O Congresso deu um chega pra lá. O recado foi claro, né? Sem aumento de impostos. Além disso, tem uma articulação rolando aí para votar a reforma administrativa e manter o controle dos gastos. Isso agrada demais o mercado, que tá com muito medo do descontrole fiscal. Então, apesar de brigas pontuais aí, o clima institucional aqui melhorou e nos Estados Unidos piorou bastante. Então, esses dois cenários nos ajudam. E aqui outro ponto muito bom e que muita gente vai ter que te pedir desculpa porque ficou falando para você que o Brasil ia acabar, o Brasil tá melhor que muita gente lá fora. Quando a gente compara o Ibovespa com outras bolsas do mundo, o desempenho tá impressionante. No primeiro semestre aqui de 2025, o índice subiu mais de 28% em dólar, superou a maior parte dos mercados desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos nesse ano. Isso mostra que o Brasil tá aproveitando demais esse influxo global, né? Tá aproveitando muito esse fluxo que tá vindo, e o real forte também ajuda a atrair mais os gringos que costumam ter medo da nossa moeda. Então, teve muita gente que falou, vou sair do Brasil, vou parar de investir no Brasil. E assim, eu era uma voz, cara, quase que uníssona, que ninguém mais falava isso, né? Não compensava fazer vídeo falando para investir na Bolsa Brasileira. Eu cheguei a falar de Bradesco, cheguei a falar de ações brasileiras, trouxe muito isso que a gente acreditava, lá no Loucos Líquidos a gente trouxe também. Quem tava aí pode pegar até pôr os links aí pra gente, eu gosto de vocês, vocês sempre me ajudam com isso. A gente conseguiu mostrar que sim, o mercado vale a pena exatamente no momento que ninguém quer. E tem uma janela agora que quem souber aproveitar, nesse momento agora, vai conseguir aprender, vai conseguir pegar um movimento muito bom. Então, se você conseguir investir nesse momento agora, se você tá com dinheiro, vai fazer muito sentido. Por exemplo, olha aqui o que o Weber tá falando aqui, né? Esse aqui deve ser um dos que se deu bem aí com esse movimento, olha só. O que mais me dá raiva é que eu demorei pra conhecer você, Raul, e o seu canal. Perdi muito dinheiro acreditando em gerente da Caixa Econômica. Foda. Perdi dinheiro investindo em coisas sem sentido, empresas falidas, ações ruins. Né? Um dia conheci seu canal e em menos de um mês aprendi muito. Em 3 meses comecei a praticar muita coisa que você falou e aportar com algumas ferramentas da UVP e os seus conselhos. Hoje, 6 meses depois, minha carteira tá voando. 7K positiva balanceada. Esse é apenas o lucro de 3 meses. Se eu tivesse te conhecido antes, hoje eu seria um cara com 1 milhão na conta. Então, esse é o movimento, esse é o momento. Se você quiser entrar na UVP, fazer como ele, aprender a investir com base nas ferramentas corretas, o que eu vou te recomendar? Entra aí, ó, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir. Mas vai lá agora, cara. Depois, quando a bolsa não adianta. Cara, aí você vai querer entrar no momento que já passou o fluxo. Agora que é o momento de começar a aportar legal. Então, esse é um momento muito bom. A gente tá num momento muito bacana. Então, eu preciso te dizer, a janela que vai se desenhar agora, dificilmente ela vai voltar lá pra frente. Eu falei isso lá atrás, falei, olha, aproveita. Agora você tá vendo como é que tá a curva. Isso aqui vai fazer sentido. Vou dar uma olhada agora se vocês deixaram alguma pergunta legal aqui. Então, Fábio Falavena. Olá, Raul. Gosto muito do seu canal. Eles fazem desenvolver uma visão mais macro do mercado financeiro que ajuda na tomada de decisão. Mas ajuda em uma dúvida. Na corretora aparece uma letra após os tickers. Por exemplo, BBSE3 ou BBSM... Não, essa letra aí não era pra ter, não. O F é pra ter. Agora, o MQR, não. O BBSE3F é o mercado fracionário, quando você vai comprar menos de 100 ações. Então, quando você vai comprar menos de 100 ações, você usa o mercado fracionário, tá bom? É igual a mesma ação, não tem diferença, é só como fosse quando você vai comprar um sabonete que vem 4 sabonetes junto, um só. A única reclamação que tem nesse vídeo é o bigode do Raul. Ficou ruim mesmo, meu bigode. Porque o nome do canal é Investidor Sardinha. É como se fosse um time que chama pernas de pau. É só uma piada. Olá, pra entrar na UVP, alguém que já investe, seria obrigatório transferir a custódia pra UVP? Não, né? Pode entrar na UVP sem fazer a portabilidade. O que acontece é que a maioria das pessoas querem os benefícios e aí fazem. Priscila, já se perguntou se os criadores do Google ChatGPT querem dar os segredos da riqueza? Talvez se influencie nas respostas. Cara, não influencia em nada, é só porque o sistema é ruim mesmo. Acho que é muito difícil, não tem como ensinar a ficar rico com uma ferramenta de texto, né? É difícil. Beijo pra vocês, até amanhã.